que tem a ver com a própria história da TV Globo, a maneira como a TV Globo acabou transformando a cultura nacional. A morte dele é muito simbólica, né? No momento em que você tem aí a TV Globo, as organizações Globo perdendo o seu terreno para as mídias, para os dispositivos móveis, mídias de convergência, a morte dele é muito simbólica. Vamos falar um pouco sobre aqui o Gilberto Braga e esse papel aqui na constituição da TV Globo, na network, a TV Globo como uma network, como uma rede, principalmente na novela Dancing Days, que até a gente falou a semana passada, a novela Dancing Days, e o que representou isso para a TV Globo. Vocês sabem que o Gilberto Braga, né, é o primeiro escritor estritamente de TV. Tá? Jamais escreveu para teatro. Ele começou como assistente da Janete Claire. E é interessante o seguinte, vocês conhecem a história, né? Vamos aqui contar rapidamente aqui essa historinha. Antes da TV Globo surgir, em 1968, o que você tinha no Brasil era um sistema de comunicação regional. Não havia uma network. O que é o sistema network em comunicação? É um sistema que os americanos chamam coast to coast, costa a costa. Então, você tem as grandes redes, cadeias, ABC, CBS, lá nos Estados Unidos. Então, eles têm uma transmissão costa a costa. Então, a produção é centralizada num ponto que ela é irradiada para as emissoras que fazem parte da rede. Então, de costa a costa, você tem praticamente uma única programação, um único conteúdo, que é transmitido simultaneamente e instantaneamente, claro, com as diferenças de fusos horários, mas era um sistema que não havia no Brasil. Você tinha Record, Tupi, isso até o golpe militar de 64, em que você tinha cada estado com seus jornais, emissoras de rádio, emissoras de TV e tudo mais. A Globo, não por acaso, né, que foi a apoiadora de primeiro momento do golpe militar de 64, ela fez um acordo com a Time Life, a princípio um acordo técnico, mas foi muito mais do que isso, foi financeiro, foi injetada uma fortuna em valores da época, coisa de 3 milhões de dólares, o que era, na época, uma fábula. Então, você sabe que, pela legislação até então vigente, uma emissora de comunicação social brasileira tinha que ser o capital 100% nacional. Hoje permite até 30% de participação estrangeira, mas deveria ser 100% nacional. E a Globo infringiu isso, ela começou ilegal com esse acordo Globo Time Life. O conglomerado de comunicações Time Life nos Estados Unidos, eles queriam muito mais do que injetar grana na Globo. O Brasil era um país estratégico na questão da Guerra Fria, não vou ficar explicando o contexto, porque a gente já sabe. Então, era muito conveniente para os Estados Unidos e para os militares uma primeira rede de comunicação coast to coast, uma network no Brasil, que não existia. Tá? Então, era necessária a injeção de dinheiro estrangeiro, multinacional, numa emissora brasileira. Então, coube aqui ao Roberto Marinho e à TV Globo. Só que o problema, tinha tecnologia, entrou videotape, entrou câmeras mais leves, portáteis, coisa que nenhuma emissora concorrente, nem Record, Tupi, Excelsior, teria condições, porque não tinha nem mercado publicitário para sustentar essa aquisição tecnológica que a Globo estava ganhando da Time Life. Tá? Então, o que aconteceu? A Globo disparou, mas aí está a questão. O Brasil tem muitos Brasis. Na verdade, o sistema de comunicação brasileiro, a vocação seria regional. Jamais uma network, jamais uma rede como a TV Globo. E o que aconteceu? A grande dificuldade da Globo era conseguir emplacar um único sucesso, uma única linguagem que pegasse o Brasil inteiro. O problema do Brasil é que é uma diversidade regional muito grande, coisa que nem nos Estados Unidos existe, né? Já que lá a colonização matou, exterminou todas as diversidades, né, indígenas, dos povos originários do país. No Brasil, não. Então, a Globo tinha uma grande dificuldade, embora ela conseguisse, com a novela Selva de Pedra, se não me engano, em 72, 100% de audiência, está no Guinness dos Records, 100% de audiência.
Mesmo ela conseguindo todo esse sucesso, Irmãos Coragem, muitas dessas novelas, 1970, Selva de Pedra, 72, Francisco Coco, Regina Duarte, aquela coisa toda, ela não conseguia emplacar, ela não conseguia transformar a telenovela em receita, renda, grana. Tá? Por quê? Porque ela não tinha penetração total no país inteiro. Então, você tinha ainda como estados que resistiam Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que eram as grandes pedras do sapato, por ainda ter emissoras de TV regionais. Tá? Então, o esquema de rede é que você tem várias emissoras que começam a se afiliar à rede, cuja origem era Rio de Janeiro, depois passou a ser Rio e São Paulo. Tá? Aí é uma longa história, mas entre o Gilberto Braga, tá, como escritor eminentemente de novelas, primeiro como assistente da Janete Claire, tá, na novela Bravo, por exemplo, de 1975, mas ele conseguiu, com a novela Dancindês, ele já tinha conseguido antes com Escravizaura, mas era uma novela de época, e novelas de época são meio difíceis para conseguir alavancar merchandising, modismos e tudo mais. Então, é meio complicado. Então, o que você tem aí? Na verdade, a Escravizaura, né, passou a ser exportada, distribuída para o mundo inteiro, principalmente o sucesso, né, de Dancing Days, em 1978, que abriu definitivamente o mercado, não só interno, como internacional. Novela Dancing Days, acho que vocês devem lembrar, né? A Sônia Braga fazia a Júlia, se não me engano, uma ex-presidiária que ela tenta se adaptar à sociedade. Tá? Então, ela vai sofrer, claro, preconceitos, discriminação, aquela coisa toda. Essa novela foi um sucesso estrondoso, porque conseguiu, pela primeira vez, criou aquilo que o Washington Oliveto, naquele documentário Brasil, Muito Além do Cidadão Kane, não sei se vocês conhecem esse documentário, que é muito bom, do Channel 4, da Inglaterra, que está censurado até hoje no Brasil, não passa em lugar nenhum, né? Você tem que... Está no YouTube e tal, mas durante todos os anos aí 90, até o começo dos anos 2000, era proibido. Então, o Washington Oliveto falou que é o momento que o português foi substituído pelo globês. Né? Então, finalmente, ela conseguiu uma linguagem que conseguisse ser padronizada e que homogeneizasse a cultura brasileira de norte, sul, leste e oeste, e passasse por cima de todas as diversidades culturais regionais. Tá? E ela conseguiu emplacar o primeiro modismo, que foi a discoteca, a disco music, abriu discotecas em todo lugar do Brasil, até no interior do sertão você tinha uma pequena discoteca e tudo mais. E aí foi que a Globo finalmente decolou, graças a essa obra do Gilberto Braga, que o Gilberto Braga ele descobriu, aí vai ser complicado, a gente já falou um pouco na live passada dessa linguagem internacional popular, lembro que os Titãs estavam buscando, com aquele disco lá, o Titanomaquia, uma linguagem que abrisse para o mercado externo, os Titãs, tal, mas começa com essa coisa de uma ideia mais de diversidade, tolerância, preconceito, esses grandes discursos que são assim mais genéricos. Então, assim como o globês conseguiu desenvolver o sotaque nordestino genérico, né? E aí criou aquela coisa que baiano é igual a pernambucano e cearense, é tudo baiano. Coisa da Globo a criar esse nordestinês genérico. Né? Então, foi aí que decolou com a novela Dancing Days, que vocês estão vendo aqui, uma pequena imagem, né, da discoteca, e aí você tem o Merchan, Starup, Calói, nessa discoteca cenográfica. Foi o primeiro momento aí que a Globo decolou. Finalmente, como rede, ela decolou. Que tinha a Tupi, a TV Tupi, nos encalços da TV Globo, que depois começou a se organizar também como network, cuja origem está nos Diários Associados, do Assis Chateaubriand, a Tupi. Então, foi o Gilberto Braga foi o artífice, ele foi o cara, o escritor que conseguiu essa linguagem teledramatúrgica que finalmente encaixou, né? Digamos assim, que a Globo finalmente conseguiu encaixar o jogo e aí ela decolou.
como rede. A Tupi vai falir em 1980. Dizem as más línguas que foram colocadas em cargos de diretoria da TV Tupi, militares, que acabaram falindo propositalmente a emissora, fazendo má versação de recursos proposital. É uma longa história, está aí por trás. Mas é importante. Gilberto Braga é simbólica a morte dele, né? Simbólica porque ele morre no momento em que a primeira network brasileira, né, a TV Globo, ela está aí com seus dias contados, né? Ou como diria o Paulo Henrique Amorim, a Globo vai morrer gorda, porque ela tem uma puta infraestrutura que não se paga mais. Hoje, a família Roberto Marinho é rentista, não vive mais desse esquema de trocar espaço comercial por entretenimento. Esse sistema de negócio já era, né? Então, é muito importante. Pois bem, vamos continuar aqui os nossos assuntos. Aqui